E agora? Quero calcular o BC? Calcular comprimento. Ó, BC. 10,6. Esse 7,6 e esse 5,3 é o próprio é o meu erro, né? Não é o erro do programa, é o meu erro, porque eu não coloquei exatamente embaixo, né? Apesar de parecer, né, eu não posso garantir para vocês que eles estão exatamente no mesmo ponto. Pode haver uma diferença de 1/100º. É uma diferença muito pequena que eu, com o meu mouse aqui, coitadinho, limitado, a gente não consegue compensar, né? Você pode chegar ali um bocado para o lado, tentar igualar aqui os tamanhos, mas fica realmente bastante complicado. Mas vocês veem que eles têm, então, a mesma medida, né? Se eu chegar ali para o lado, tá vendo que as medidas são muito diferentes. Então, o lado AB é completamente diferente do lado BC, né? Agora, conforme eu me aproximo à altura do ponto médio, os tamanhos tendem a ficar iguais, né? É essa a ideia que eu queria transmitir para vocês. Deixa eu apagar essa seviana aqui. Vou apagar também esse ponto médio aqui. Agora eu vou traçar as alturas, né? Já tracei a altura relativa ao lado BC, ao lado AC. Agora, se eu gerasse esse triângulo, né, eu poderia também traçar as alturas, pensando que o C é a cabeça e o AB seja os pés. Então, eu traço a altura numa linha perpendicular. Então, eu venho aqui, ó, traçar perpendicular a essa reta passando por C, né, e uma perpendicular a essa reta passando por A. Tá vendo que elas, ó, se encontram em outro ponto, né? Esse ponto, eu não tem necessidade agora da gente desenhar os segmentos, mas se vocês quisessem desenhar os segmentos, era só, deixa eu desenhar então, que a gente vê tudo direitinho. São os segmentos, eu chego aqui, seleciono a primeira shift, a segunda reta, e vamos esconder esses objetos, né? E vamos traçar os segmentos, né? Do A aqui é essa altura, do C até aquele ponto verde da esquerda, a outra altura. E o que acontece? Elas se encontram num determinado ponto. Esse ponto, como todos os outros, vai receber também um nome especial. O nome especial dele é ortocentro. É o centro das alturas, né? É o ponto de encontro das alturas. Aí agora eu venho aqui para deixar bonitinho e crio um ponto de interseção. Ó, ele vai gerar aquela ambiguidade, tanto faz, você escolhe qualquer uma. Aqui ele não está mostrando ponto de interseção porque eu estou considerando só os pontos internos, mas a altura pode ser externa também, né? O ortocentro ele pode se encontrar fora, né? Por quê? Então vamos tentar fazer um desenho um pouco melhor. Eu vou lá e vou exibir os objetos escondidos. O O, né? O S e o T. Então, como eu não quero mostrar um só, eu venho aqui exibir todos os objetos. E ele já me exibe logo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Esse ponto de encontro vai ser entre as três retas, né? E não entre os três segmentos, porque a reta é infinita. Então, eu vou tentar ver aqui um ponto de encontro. Ó. Perfeito. Um ponto de encontro entre aquelas duas retas ali. O e S. Se a gente tentar movimentar agora, ó, agora a gente consegue ver claramente que o ponto, ele pode estar tanto, a altura ela pode estar tanto dentro quanto fora, né? Essa aqui é a altura relativa ao BC, né? E elas sempre vão estar se encontrando nesse ortocentro, tudo bem? Então vamos para o próximo. O único que está faltando é o incentro, né? Não é incenso, é incentro. Não vou apagar tudo.
A gente deleta só o que nos interessa. E a gente fica aqui com o triângulo ABC de novo. Agora, para a gente terminar, né, a gente vai ver agora a definição de incentro. Tá? Então, a nossa definição de incentro vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos traçar as bissetrizes. Né? A gente vem aqui em criar reta e para traçar as bissetrizes. Então, vem aqui criar bissetriz. E criar a bissetriz, a gente escolhe primeiro um ponto, por exemplo, C, escolhe o ponto central A e escolhe o terceiro ponto, B. Ou seja, essa reta aqui é a bissetriz referente ao ângulo A. O que seria isso, né? Essa bissetriz? Ela é uma reta que sai exatamente no meio desse ângulo A aqui, total. Então, vamos ver essa propriedade. Por que a bissetriz ela divide o ângulo no meio? Será que isso é verdade mesmo? Como é que eu posso provar isso para vocês? Então, eu vou chegar aqui e vou selecionar o C, o A, o B. Né? Assim como eu criei a bissetriz, eu vou selecionar os pontos. Vou clicar aqui no menu calcular e vou calcular o ângulo. Né? Esse ângulo que está medindo é 51 graus, 20 minutos e 9 segundos. Então, eu vou até nomear ele como ângulo CAB, né? E ele já até me deu direitinho. Agora, como que eu posso calcular esses dois ângulos aqui? Ele dividiu o ângulo em duas partes. Eu tenho que ver se as duas partes são iguais e se a soma das duas vai dar o total lá, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu crio um ponto sobre esse objeto, né? Ou seja, esse ponto aqui está livre sobre o objeto. Eu vou chamar esse ponto de D, né? Acabaram-se as letras, então eu vou chamar de D. Aí eu vou medir, né, o ângulo entre C, A, se não ficar vermelho não selecionou, entre C, A e B. Vou vir aqui calcular o ângulo. 25, 51, parece ser a metade, né? Vamos ver. Então, eu vou chamar ele de DAB, exatamente como eu queria. Né? O DAB é esse ângulo aqui, essa abertura. Agora, vamos medir o outro, o CAD, né? Então, a gente seleciona o ponto C, seleciona o ponto A e seleciona o ponto D. E vem aqui calcular ângulo. Opa, uma boa notícia, né? Os ângulos são exatamente iguais. Por que deu exatamente igual aqui e quando eu fiz lá junto com a altura não deu certo? Porque a altura fui eu que fiz. É erro humano, falha humana. Não consigo botar exatamente na posição correta. Agora, o computador, ele faz isso sem nenhum problema, né? Então, ele vai calcular e vai dar exatamente o mesmo tamanho, né? Porque a precisão do computador é muito maior do que a minha precisão. Ou seja, os dois medem e são ângulos iguais, né? Se eu continuar me movimentando, ó, o ângulo CAB está diminuindo, porque eu estou chegando B perto de C, está diminuindo. E os outros dois ângulos também estão se movimentando. Isso é uma boa notícia, né? Eles continuam sempre iguais, ou independente do lugar que eu coloco, eles são sempre iguais. E o CAB, que é o total, dá um valor que é sempre maior do que os dois. Uma boa notícia também. Agora, como ter certeza de que eu estou dividindo o ângulo no meio? Se eu estou dividindo o ângulo no meio, quer dizer que a soma do ABC com CAD, o ABD com CAD, a soma dela só tem que ser o CAB. Então, galera, como que a gente sabe que a soma desses dois realmente vai dar 51, 7, 11, né? Vai dar esse CAB aí. A gente só fazer uma conta. A gente vem aqui nessa ferramenta maravilhosa que é a calculadora e bota lá. O que a calculadora quer que a gente faça? Né? O que a gente quer fazer com a calculadora? Queremos somar esses dois ângulos. Então, eu venho aqui, ABC mais o outro. O que eu quero somar? CAD. Então, eu venho aqui, igual. Mas, peraí, estranho. Como é que 25 graus vai dar 0,8?
É porque esse nosso resultado não está em formato de graus, né? Não está em formato de ângulo. Então, já com ele selecionado, eu venho aqui no mesmo menu, calcular, e vou converter essa unidade de medida para uma representação em ângulo. Tá vendo que esses três símbolos aqui do lado são símbolos da calculadora. Então, os resultados da calculadora eu posso em representação de área, representação de comprimento, ou então em representação angular. É essa aqui. Quando eu clicar, ele vai me dar o resultado. 51 graus, 7 minutos, 11 segundos. Ou seja, por mais que eu aumente e diminua, eles sempre permanecem iguais. Tudo bem? Então, gente, essa aqui vai ser essa nossa bissetriz, né? Agora, deixa eu apagar esse ponto aqui.